Bom, na explicação do dia de hoje, nós vamos falar sobre uma classificação de palavra que é o verbo. Vamos conhecer um pouco sobre o verbo. O que é um verbo? É a ação do ser humano ou da natureza. Então, é uma ação, algo que o ser humano faz ou que a natureza faz. Por exemplo, nós temos 3 terminações possíveis de uma ação do ser humano e da natureza. Aqui embaixo a gente tem uma menininha pulando, então a ação que o ser humano pratica e se identifica com essa menininha pulando é pular. O final dessa palavra é com ar, vogal A e consoante R. Do ladinho a gente vê uma mulher correndo. A ação que o ser humano pratica nessa imagem é correr. E o último, a ação que o ser humano pratica é sorrir. Então, pode ser com a terminação ar, de pular, com a terminação er, de correr, ou com a terminação ir, de sorrir. Então, todo verbo ele pode ter essas 3 classificações, essas 3 terminações. Terminar com ar, com er ou com ir. Então, aqui a gente vê 3 ações do ser humano. Como que é uma ação da natureza? Vamos ver. Trovejar. Quando tem trovão, nós falamos que é uma ação da natureza. Trovejar. Então, essa ação da natureza, que a natureza faz, por isso que é uma ação da natureza, termina com ar, trovejar. Outra ação da natureza, nevar. Então, uma coisa que a natureza faz, nevar. É uma ação da natureza. Termina com ar também. E por último, chover. Terminação er, uma ação da natureza. Então, o verbo, ele é uma ação do ser humano ou da natureza. Verbo é uma ação do ser humano ou da natureza. Vamos praticar? Qual é o verbo nessa imagem? Qual é a ação do ser humano que essas duas crianças estão praticando? O que eles estão fazendo? Qual é a ação do ser humano? Eles estão se abraçando. Então, o verbo é abraçar. Terminação ar. Abraçar. É um verbo que termina com ar. Abraçar. Vamos para o próximo. Qual é a ação do ser humano que essa menininha está praticando? O que ela está fazendo? Lendo. Então, o verbo é ler. É um verbo que termina com er. Ler. Ok? Vamos para o próximo. Qual é a ação do ser humano que essa garotinha está praticando? O que ela está fazendo? Ela está dormindo. Então, o verbo é dormir. Então, esse verbo possui a terminação ir. Dormir. Vamos para o próximo. Qual é o verbo dessa imagem? Qual é a ação do ser humano que esse homem está praticando? Qual é o verbo? Ele está cantando. Então, o verbo é cantar. Então, é um verbo que termina com ar. Ar. Lembrando que os verbos podem terminar com ar, er e ir. Vamos para o próximo. Qual é o verbo dessa situação? Uma menininha comendo. Então, o verbo é comer. Comer é um verbo que possui a terminação er. Comer. Os verbos podem terminar com ar, er e ir. Comer termina com er. Vamos para o próximo. Qual é o verbo desse menininho caindo? É o verbo cair. Então, cair é um verbo com a terminação ir.
cair é a ação que o ser humano pratica. O que ele está praticando ali? O que está acontecendo? Está caindo. Então, é o verbo cair. Vamos prestar atenção na segunda parte. A Pro vai ler agora uma frase. Vocês vão pausar o vídeo e tentar refletir qual é o verbo, qual é a ação do ser humano que está sendo dita na frase. Vamos lá. Bruno falou na aula hoje. Pensem, coloca pause e vê qual é a palavra que é um verbo, que é a ação do ser humano. A ação do ser humano que tem ali naquela frase, ou seja, o verbo da frase é falar, ok? E é um verbo com terminação ar. Bruno falou, verbo falar. Vamos para o próximo. Gabriel e Bia jogaram juntos hoje. Qual que é o verbo dessa frase? Coloca pause para pensar. Então, o verbo é jogar. Gabriel e Bia jogaram juntos hoje. A ação do ser humano que tem ali, o verbo da frase é jogar. Vamos praticar? Qual é o verbo dessa frase? Murilo comprou uma rosa para sua professora. Qual é a ação do ser humano nessa frase? Qual é o verbo? Comprar. Então, Murilo comprou. A ação do ser humano que tem ali é comprar. É um verbo terminado em ar. Vamos para o próximo. Qual é o verbo dessa frase? Meu irmão venceu a competição. Qual é o verbo? Qual é a ação do ser humano presente nessa frase? Vencer. Então, o vencer é um verbo com a terminação er. E agora nós vamos começar a apostila. Acompanhem no próximo vídeo.